Bom, agora a gente vai bater um papo, falar sobre glaucoma com a Juliana Barbi, que é oftalmologista, né? Isso. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E glaucoma é uma doença muito séria, é uma doença dos olhos, responsável pela causa de cegueira irreversível em todo o mundo, né? A World Glaucoma Association estima que no Brasil existam 985 mil pessoas com a doença, porém, uma doença silenciosa pode trazer um número de diagnósticos ainda maior, 50% superior em relação aos dados oficiais. Estamos então recebendo essa doutora oftalmologista Juliana, que vai realmente trazer para a gente informações muito importantes, né? Que eu tenho certeza que muita gente não deve ter ouvido falar ainda a respeito dessa doença e não faz ideia o que ela pode causar e como ela pode ser identificada. Sim. Né? Então, o glaucoma, a gente ouve dizer que é um problema de pressão nos olhos. Seria isso? Na verdade, o glaucoma é um aumento da pressão intraocular, né, da pressão dentro dos olhos, que acaba podendo causar um prejuízo no nervo óptico, que é um nervo responsável por levar as informações visuais, né, de tudo que a gente vê ao redor até o cérebro. Então, é uma doença, como você disse, silenciosa, e as pessoas elas não têm conhecimento que elas têm a doença, porque não dá sintoma. A pessoa que tem a pressão alta nos olhos, ela não vai manifestar nenhum sintoma. Então, geralmente, a gente descobre que a pessoa tem glaucoma em um achado ocasional e um exame oftalmológico básico de rotina. Então, essa que é a importância da doença, porque é uma doença que as pessoas não percebem, é como a pressão arterial. Quando dá complicação, é sinal que a doença já está muito avançada, que a gente não tem como recuperar o prejuízo que foi causado no organismo por conta daquele aumento de pressão intraocular. Doutora, tem dois tipos de glaucoma, o simples e o crônico. Isso. O crônico seria o que é irreversível e o simples seria reversível, mais ou menos assim, ou você poderia explicar um pouquinho sobre isso? Olha, na verdade, existem dois tipos que a gente chama assim de agudo e crônico mesmo. Sim. O glaucoma agudo são pacientes que têm um olho menor, então que é como se fosse um entupimento da drenagem de um líquido que a gente tem dentro do olho, que chama humor aquoso. Isso a gente chama de crise de glaucoma agudo. O que acontece? O lugar por onde esse líquido que tem dentro do olho ele é drenado, ele fica fechado, então induz uma crise de glaucoma, porque o líquido ele continua sendo produzido, mas ele não tem para onde escoar. Então, aumenta subitamente a pressão, que geralmente é de 10 a 21, ela chega a níveis enormes de 50, 60, e aí sim a pessoa pode ter sintoma de náusea, dor nos olhos, em volta dos olhos, turvação visual, e isso é a crise de glaucoma agudo. E tem o glaucoma crônico, que é o mais perigoso, mas também o mais comum, que não dá sintoma nenhum. Então a pessoa, ela começa, o principal sinal do glaucoma, ele é um sinal muito sutil, porque geralmente a gente, quando nós estamos olhando à frente, a gente tem a chamada visão periférica, ou campo periférico, ou seja, eu estou olhando para você, eu sei que o Jean está aqui do meu lado, de braço cruzado, então eu consigo, através da minha visão periférica, mesmo olhando à frente, saber que o Jean está aqui de braço cruzado. E o glaucoma... dando tchau. Sua visão periférica não é muito boa não, eu estou dando tchau para você. O que acontece? É justamente essa visão periférica que é perdida no glaucoma. Então começa a ter uma diminuição do campo periférico, que as pessoas geralmente não notam, porque é uma diminuição muito gradual, ela acontece ao longo de vários anos. Então perde um pouco do campo periférico, perde mais um pouco, até virar um campo que a gente chama de tubular. É como se a gente estivesse pegando um túnel, enxergando por um túnel, por um tubo, que a gente só consegue ver à frente. Agora, eu até queria saber um pouco mais sobre a causa, doutora. A causa dessa doença. Tem algum fator genético, por exemplo, alguma pessoa tem uma predisposição maior para desenvolver a doença porque está ligado à genética ou não? O que causa o glaucoma? Sim, a gente sabe que existe sim um fator genético. As pessoas que têm parentes de primeiro grau, principalmente, que têm glaucoma, têm uma chance muito maior do que a população normal de desenvolver a doença. E existem alguns outros fatores de risco, por exemplo, a raça negra, que tem uma tendência maior a desenvolver o glaucoma, o fator, né, da história familiar, que é importantíssimo, e as pessoas que a gente chama de hipertensos oculares, ou seja, mesmo que a pessoa ainda não tenha sinal ou sintoma de glaucoma, ela pode já ter uma pressão intraocular alta e essa pessoa ela tem uma tendência maior a desenvolver a doença ao longo dos anos. Eu queria te perguntar também, mas antes eu quero convidar os nossos telespectadores que desejam fazer perguntas, tirar suas dúvidas, não é? Ligue para a gente, fale ao vivo, pergunte para a doutora Juliana pelo 3253-3320.
O código de área de Belo Horizonte é 31-3253-3320, ou você pode fazer pelo nosso CAT, mas aí o CAT, a pergunta demora a chegar um pouco mais aqui para a gente, ou pelo Twitter. Maurício está aqui com o iPad fazendo ali as conferências, então você pode twittar para a gente para @detudumpouco.tv. E eu queria saber então de você, porque ontem a gente estava conversando, eu, minha esposa e uma outra pessoa, sobre glaucoma, e aí uma delas disse, não lembro se foi minha esposa ou outra pessoa, que quando a pressão aumenta, parece que o olho vira. Existe isso ou não? A pessoa fica cega por causa disso? E outra coisa, existe uma idade específica, se é mais o idoso ou não tem nada a ver? Em relação à idade, tem sim, Jean. Quanto mais idosa a pessoa, maior a chance. A idade também é um fator de risco. Então, quanto mais velha a pessoa, maior a chance de desenvolver o glaucoma, sim. É muito menos frequente em pessoas jovens, apesar de que existe o glaucoma congênito também, que a pessoa pode nascer com glaucoma, mas são tipos especiais, não é o mais comum. E a gente sabe que esse glaucoma, que é o mais comum, que a gente chama de glaucoma crônico, como o Maurício falou, é um glaucoma que tende a desenvolver numa idade mais avançada. Agora, em relação à pressão intraocular, não tem essa questão do olho virar. Infelizmente, é o que eu falei, não dá sintoma nenhum. Então, a pressão normal é de 10 a 21. Então, quando a pessoa está com uma pressão, por exemplo, de 30, ela não está sentindo nada nos olhos. E ela está perdendo o campo visual, as fibras do nervo óptico, que é esse nervo que eu falei, importante aí na nossa visão, ela começa a sofrer com o aumento de pressão no olho. É como se o nervo ele ficasse esmagado ali pelo aumento da pressão intraocular. Então, a progressão da doença vem de fora para dentro. Fora então, ela nunca perde de uma vez, ela vai perdendo. Não, ela vai perdendo aos poucos, é uma alteração muito sutil. E a gente fala que, assim, para os pacientes que chegam, às vezes, a gente dá o diagnóstico tardio, ou seja, quando já perdeu grande parte desse campo, uma pergunta muito comum é: tem como eu recuperar o que eu perdi? E, infelizmente, não tem como. Doutora, a gente até queria aproveitar, antes de você continuar, tem uma telespectadora no ar e ela quer te fazer uma pergunta. Olá, bom dia. Bom dia. Quem fala é Meire? Isso. Olá, Meire, seja bem-vindo ao nosso programa e fique à vontade para fazer a sua pergunta ou seu comentário à doutora que está aqui. Tá bom. É porque a minha filha, ela foi fazer um exame de vista e descobriram que ela tem glaucoma. Ela não tem nada assim que ela teve assim que... Nenhum reclamou, sintoma, né? Nenhum sintoma. E o oculista falou com ela que acha que ela nasceu com isso. Então isso aí tá me deixando muito angustiada, sabe? Porque eu não sei o que é, porque ele não descobriu, ela não tem pressão no olho. Qual que é a idade dela, Nery? Ela tem 25 anos. Tem alguém na família que ela pode me responder? Pode. Tem alguém na família que tem glaucoma, na família sua? Tem minha irmã que apareceu porque ela tem diabetes. Sim. Apareceu agora, ela já tem 50 e tantos anos. Olha, mas que eu saiba, nunca teve. Sim. Não é que não existe glaucoma infantil, mas ele é mais raro, principalmente nessa idade de 25 anos, ele é bem mais raro. Então, assim, a gente não pode dizer que, assim, que tem ou não tem, a gente teria que fazer o exame dela completo. E o que consiste esse exame? A gente teria que ver a visão dela, fazer o campo visual, que é justamente um exame para a gente testar como é que está esse campo lateral dela, para ver se tem algum prejuízo já no campo visual, fazer o fundo de olho e medir a pressão intraocular, que isso é feito na consulta oftalmológica básica. Então, eu não posso afirmar se é possível ou não, porque é possível, existem os glaucomas infantis. Se fosse glaucoma congênito, que eu acho muito pouco provável, ela teria alterações visíveis no olho. O glaucoma congênito, ele geralmente, o prognóstico é muito ruim, a pessoa tem uma visão ruim, tem a córnea, que é essa região colorida do olho. A cor do olho muda, isso, né? A cor do olho muda, é um olho grande, então não acredito que seja congênito, mas ele pode ser um glaucoma infantil. E eu só poderia afirmar se tem ou não se eu realmente a examinasse, mas não que não seja possível, mas é muito raro nessa idade, a não ser que seja um glaucoma infantil. Então, realmente é o exame do fundo de olho e o exame que a gente chama de propedêutica de glaucoma, que são alguns exames complementares que a gente pode fazer, além do exame oftalmológico básico, para confirmar ou excluir a doença. Agora, a pessoa faz um diagnóstico, descobre e ela consegue, então, daquele momento em diante, ter uma qualidade de vida ocular melhor ou a doença continua progredindo? Deixa eu só saber se a Nery quer fazer mais alguma pergunta. Nery? Não, é isso mesmo que eu queria saber, porque pelos exames que ela fez todos os exames, todos, que o oculista passou, campo visual, tudo isso.
Então, mas só que ele falou que tem que ir aguardando, entendeu? Então eu não sei. A gente Mas ela usa algum colírio? Não, ela estava usando outro dia porque o olho dela ficou vermelho, é de tomar friagem, esse negócio, passaram um colírio para ela lá e tal, mas ele não passou nada. Pois é, mas quem passou o colírio para ela? Foi um oftalmologista? Foi um oftalmologista que ela foi outro dia. Porque não é bom usar, né? Não, foi o se não oftalmologista for que ela indicado. foi. Ô, Nélia, eu vou te dar uma sugestão, viu, Nélia? Tem que ir mesmo. Ô, Nélia, eu vou te dar uma sugestão. No final da entrevista, nós vamos deixar os contatos da doutora Juliana. Então você vai ligar e marcar uma consulta com a doutora Juliana. Estou à disposição. Eu vou sim. Então, Obrigado. Só falar, eu posso falar uma coisa ela vai falar para você. Meire, isso é uma coisa que dá muita preocupação mesmo, até porque é filha, né? Então, pode ser que o oftalmologista ele tenha desconfiado por achar que o nervo óptico dela seja um pouco suspeito, mas que a pressão esteja boa, o campo visual esteja normal. E pode ser uma alteração que ela sempre teve, desde que ela nasceu, do nervo óptico ter uma característica um pouco parecida com o glaucoma, mas que, como ele viu a primeira vez, ele pode levantar essa suspeita. A melhor coisa a se fazer é tirar uma foto do fundo do olho, que chama retinografia. No ano que vem, quando ela retornar no oftalmologista, a gente tem como comparar como era o nervo óptico dela há um ano atrás e como está agora. E isso é um fator que ajuda muito a gente a ver se tem realmente o glaucoma, porque muda as características do nervo ao longo dos anos. Então é mais uma coisa que pode fazer para prevenir ou para realmente excluir ou confirmar a doença nela. Tá bom? Muito bem, Nelly. Muito obrigada. Obrigado De a você. nada.